Bom dia a todos que já chegaram. Iris, eu com saudade de você. Feliz de estar aqui hoje. Queria dizer que eu tô muito feliz mesmo, muito, muito, muito feliz. A gente vai enviar hoje com a jornada de Ricardo Barreto, que pra mim é uma pessoa especialíssima. A gente vai aguardar ele chegar pra gente começar. E já sei que vai ser um dia muito. Um dia não, uma manhã, né? Uma hora de muita profundidade. Porque sempre que eu tenho a oportunidade de estar com ele, é isso que eu faço. Ele chegou. Deixa eu convidar ele aqui. Eu sempre vou lá, Iris, eu tô atenta, tô atenta. De muita gente inteligente, muita gente legal. Bom dia! Bom dia, querida. Me ouve bem? Te escuto bem, super bem. E você? Tá bem, tô tão feliz. Eu tava dizendo isso antes de você chegar. Maravilha, um prazer. Eu fico muito feliz. Assim, eu sou muito espontânea, né, Ricardo? Você sabe. Mas eu tô tentando segurar, porque eu tô muito feliz, muito feliz, muito feliz mesmo. Aliás, todo mundo que eu convido para estar aqui, eu tenho muito carinho, né? A gente convida para nossa casa quem tem a ver com o que a gente acredita, quem tem a sintonia que a gente admira. E você, Ave Maria, né? Sou fã mesmo, entendeu, gente? Todo mundo vai ouvir isso, babo mesmo. Eu falei na live, né, Ricardo? Na live aqui nos stories, que eu sou fã, mas eu sou lúcida, né? A gente não é fã de qualquer pessoa. A gente não é idolatria, né? Eu acho que a gente precisa ser. Meu pai me ensinou isso. A gente precisa ser grato às pessoas que de fato colaboram significativamente. E assim, você colabora significativamente comigo e com todos que eu sei que estarão aqui hoje. E por isso minha felicidade, sabe? Eu tava falando com a minha amiga ontem. Eu falei, amiga, é tipo assim, Ivete Sangalo vai pra minha casa. Tipo assim, é assim, minha vida. Eu sou fã, tipo, Sua veio pra minha doida. casa visitar. É isso que eu sinto. De verdade. Assim, muito, muito feliz, assim, que você tá aqui. Na verdade, eu tô feliz, Ricardo, por você tá aqui há muito tempo, né? Desde o primeiro momento que eu comecei a fazer as lives, né? Nesse projeto que para mim é muito novo, que mexe comigo em muitas coisas e que tem muito amor e que tem muita verdade, que tem muita vontade de fazer a diferença mesmo, acho que na minha vida, na vida dos meus colegas. E assim, quando eu vi você no primeiro dia, eu falei, não, ele veio hoje. Primeiro dia. Aí já fiquei feliz, né? Aí, vou fazer a segunda live. Ele veio hoje. Não. E assim, pra mim, Ricardo, a sua presença é um sim. Pra mim chega assim, sim, Camila, faça isso, né? Pra mim chega como uma validação. Porque eu sei que você não estaria perdendo seu tempo em algo que você não acredite, né? E por isso eu tô muito feliz de você estar agora aqui mesmo. Você já está aqui há muito tempo, mas hoje. É assim, eu tô no misto de dizer tudo, mas ao mesmo tempo não perder tempo, porque eu quero muito lhe ouvir. Então, eu quero primeiro lhe agradecer por estar aqui e de mostrar que para mim é muito importante sua presença na minha vida, na psicóloga que habita em mim e aqui no meu projeto, né? Eu não vou falar do projeto direito, as pessoas podem olhar aqui no. Tem a parte do projeto que eu explico, tem um videozinho explicando o que é o projeto, o que eu pretendo aqui, mas eu acho que tem um pouco dito, né? Minha ideia é fiar com a prática clínica e tecer o terapeuta em cada um de nós, que é de um lugar muito individual, muito singular, e que é na experiência que a gente consegue isso. E como eu ia propor isso se não ouvindo experiências? Não há como fazer de outra forma. E aí eu tenho feito isso, né? Trazido temas e pedido para quem de algum modo mergulhou e teceu isso de forma mais profunda, trazer do seu lugar de fala. E acho que esse quadro, Fiando com Jornadas, que é o que a gente vai fiar aqui hoje, ele tem o objetivo de escutar quem já fez uma caminhada. E a gente precisa ser muito respeitoso a quem faz a caminhada de maneira muito consciente do que está fazendo, muito conectado, muito. Acho que a palavra é essa. E eu vejo isso em você. E eu aprendo com a experiência do meu paciente, das pessoas. Eu digo que o que a gente mais deixa na vida é a nossa biografia. É o que fica, é o que as pessoas guardam, não é o que a gente fala, é o que a gente faz, é o que a gente expõe, é a forma que a gente coloca as coisas. E eu gosto muito da sua forma de colocar as coisas e de fazer a diferença na formação de psicoterapeutas. Então é isso. Vamos fiar com sua jornada. Quero ouvir como é que nasce o terapeuta em você. E mais uma vez aprender. Você, todo mundo que tá aqui já conhece, mas eu costumo apresentar meus convidados.
Então, assim, ele é Ricardo Barreto, professor universitário. Há mais de 20 anos faz isso. Então, assim, eu tenho 32, então há 20 anos ele faz isso. Então, mas tem mais da metade da minha vida de caminhada. Por isso, meu respeito e meu carinho também. Ele é muito mais do que isso, né, gente? O currículo dele tá aí nos meus stories e no meu feed, mas eu quero falar do que ele representa, não só para mim, mas para muitos. Ricardo, ele toca na experiência. Eu não tive uma aula sequer em que eu não saí daquela aula desconcertada, destruída, horas construindo, horas destruindo, odiando você muitas vezes. Que merda, você não falou isso pra mim? Eu tô te amando, mas ainda imatura, muitas vezes, sem entender o que estava acontecendo. Acho que eu lhe encontrei no momento certo também da minha vida. Eu tentei lhe encontrar na graduação, eu tentei pegar a disciplina, que ainda era optativa, e eu não consegui, porque eu tinha essa mania de fazer a faculdade em várias turmas, porque eu entendo que é assim que a gente se forma com pessoas que fazem bem feito. Aí eu ficava perguntando quem eram os melhores professores, e você era um deles, falava, porque eu não consegui pegar. E eu entendo hoje porque eu não teria condições ali de aproveitar o que você tinha para me oferecer, como talvez hoje eu consiga um pouco mais. Então, o Ricardo é esse cara que desconstrói, que constrói, que toca na experiência de ser psicólogo clínico, que me inspira muito. E Fiando com Jornadas é isso. Trazer pessoas que inspiraram a minha jornada, para inspirar também a jornada de vocês. Sabe quando a gente compra uma coisa, Ricardo, que é boa, que todo mundo saiba? A gente ouve uma música muito boa, que todo mundo ouça. A gente... assim, vocês têm que ouvir Ricardo. Gente, eu quero dar a chance também para vocês de ouvir ele. Então, seja bem-vindo. E é isso, eu tentei passar mais ou menos o que é, mas eu acho que eu não alcanço em palavras. E é isso. Chega de falar. Agora Querida, obrigado, sua leonina exagerada, que eu não sou nada disso tudo. para mim é. Obrigado pelo seu convite, pela sua amorosidade. Eu gosto do que é ousado, do que é novo, do que se aventura. Porque se a gente não for capaz de correr os próprios riscos, quem será? E a gente não pode desperdiçar uma encarnação sendo quem a gente não é. Então, gosto do que arrisca, do que fica curioso, do que se interessa, do que dá com a cara na parede, inclusive se for necessário, porque não tem outra forma de aprender. Não acredito em iluminações, acredito em construção, em encontros, em trocas, em desistências. Acredito muito nisso. E é por isso que eu vou lá, olho, deixo de fazer uma coisa e vou porque eu sou curioso. Eu gosto de ver onde é que o novo brota. Eu gosto de saber onde é que tem brecha, onde é que tem passagem. Porque eu não estou aqui para ficar parado. Estou aqui para me movimentar. Então, obrigado pelo convite. Estou à sua disposição. Estou vendo aqui pessoas queridíssimas entrando. Bom dia a vocês, minhas queridas, meus queridos, meus queridos. Muito bem-vindos. É um prazer estar aqui encontrando com Camila e com vocês hoje pela manhã para me colocar na roda. Estou entendendo que a proposta é essa. Eu vim me colocar na roda aqui, me entregar para vocês. Vim aqui cheio de flores para vocês hoje. Vamos lá. Eu tô com uma... Fique à vontade, querida. Primeiro, gente, obrigada por estarem aqui também, partilhando disso. Diz muito da minha proposta, que é tecer nosso fazer de uma forma um pouco mais colaborativa e coletiva. É tecer junto, eu acredito muito nessa forma. Então, obrigada por estarem aqui. Não quero falar nomes, porque é muita gente especial, para não esquecer ninguém. Mas eu estou muito feliz de vocês estarem aqui. E assim, Ricardo, eu quero ouvir a sua jornada. É uma coisa que meus professores não têm a oportunidade de falar desse lugar. Eles têm um script a seguir, tem que dar conta de um conteúdo programático. E muitas vezes se colocam no lugar que eles já estão. E geralmente estão no lugar já de um patamar, de uma construção, que não nos dá condição de aluno de ter acesso. Então, assim, eu estou muito curiosa também para conhecer sua história. Nós não fiamos antes, gente. Eu geralmente não fio antes com meus convidados, porque aqui é no aqui e agora, como no consultório. E eu acho que é aí que tem o brilho também da coisa. Então, eu estou curiosa como vocês para conhecer, assim, quando é que nasce o psicólogo clínico em você. Se é que você consegue dizer que teve um tempo cronológico específico, mas
talvez algo que em você tenha ficado. Essa é a minha primeira pergunta, que talvez acho que possa ir te deixando levar pelo seu dom, que é o dom da palavra mesmo. Eu estou para lhe ouvir. Para mim, querida, eu acho que o psicólogo, o terapeuta, ele nasce na minha infância. Eu sou do interior, eu sou da roça, eu tenho uma origem afro-indígena. Eu tenho avós que eram indígenas, bisavós que moraram em comunidades, em tribos. O meu pai é afro-indígena de raiz, uma família do recôncavo baiano, da roça. Meu pai só sabe assinar o nome. A minha mãe estudou o que o interior oferece. E o psicólogo terapeuta nasce na infância, muito observador, muito sensível, se encantava com tudo, sobretudo com conhecimento. Eu não tinha nada, então eu inventava tudo. Eu inventava tudo, inventava brinquedos, inventava amigos, inventava, tinha quintal, tinha rua. Na roça é diferente, no interior é diferente, tá? A gente não tem medo de ficar acessível, a gente não tem medo de pessoas, a gente não tem medo das coisas como elas vão sendo, a gente tem medo de algumas coisas e se protege, mas das que tem que ter medo. E eu acho que nasce ali, sabe? Um encantamento pelo conhecimento, por querer entender, por querer ir mais, pela arte. Então o psicólogo nasce junto comigo. É o que eu sempre digo, né, para os meus colegas nas aulas. Eu sempre digo, Ricardo, mas eu não me sinto pronto. Ricardo, mas eu acho que eu ainda não sei fazer isso. Ricardo, eu digo, você viveu até aqui para quê? Você tem uma história, para quê? Para que serve ter uma história se não for para a gente ficar diante do que quer que seja, com o que a gente tem e pode, e sustentar o que é possível e aprender? A gente oferece o pouquinho que tem e aprende o tantão que não tem. Não tem demérito, não tem vergonha. Perguntar não tira pedaço. Esqueça que todos vão gostar de você. A gente não precisa ser aceito por todos, basta ser aceito por alguns. Faz uma diferença brutal. Inclusive, ser aceito por alguns é perigoso. Então, a gente vai, né, Camila, nessa construção, tentando entender qual é o nosso tanto, o nosso pouco, e vai ficando ali. Porque é ali que tem honra e verdade. Como diziam os gregos, né? É no metron que está a minha aletheia, verdade, e a minha timeia, honra. Só tem aletheia e timeia no que me cabe. Fora do que me cabe é gastação, dispersão, falatório, gasto de tempo. Então, acho que o psicólogo, ele vem desse caldo de uma família afro-indígena, transracial, vem de uma situação de classe baixa, que eu só descubro que eu era classe baixa quando eu vim morar em Salvador. Eu não sabia que eu era classe baixa, eu achava ótima a minha classe. Eu achava maravilhosa. Quando eu cheguei aqui, eu entendi que os meus códigos simbólicos não se comunicavam. Eu dizia, mas o que tem de errado? O que aconteceu? Era tão normal. E eu descobri, eu sou classe baixa. Depois eu fui descobrindo que eu era afro-indígena. Eu também não sabia, assim. Porque era tão natural comer de mão. Era tão natural samba. Todo fim de semana tinha um samba. Se vai na casa de alguém, tem que fazer um samba. Tem que pisar no chão. Tem que poeira subir. Tem que ter forró. Como assim? As pessoas não dançam forró, as pessoas vão para uma festa e ficam... Eu não entendia nada. Meu corpo não se comunicava com isso e até hoje não se comunica, graças a Deus. Porque acho que o que a gente pode sustentar, sobretudo, está nas nossas raízes. Quem não tem raiz não sustenta nada. Tá? Fica flanando pelo coletivo, engendrando espéculos, reflexos,
tá? Então, eu acho que o terapeuta, o psicólogo, ele vem na minha raiz, que cada vez eu vou me apropriando mais, porque isso leva um tempo vivendo na sociedade em que a gente vive, que nos silencia, que nos cala, que nos invisibiliza, em nome de um único modelo. Então, eu acho que o terapeuta veio daí, querida. Perfeito. E eu fico assim, eu fico no misto de querer fiar, ao mesmo tempo querer só ouvir. Mas você está trazendo algo interessante, assim, Ricardo. Assim, enquanto a gente perde tempo se distraindo com o que querem da gente e não se ocupando com o que de fato nós somos. Você toca nisso, né? Enquanto mais conectado com o que a gente é, melhor a gente tem para oferecer, porque a gente só tem para oferecer o que a gente tem para dar, né? Não adianta a gente querer dar o que a gente não tem. Então você toca muito nisso. O que ajuda a gente a ser psicólogo. Porque quantas vezes exigem da gente o que a gente não tem para dar? Exigem da gente respostas, certezas, resoluções, praticidade, a gente não tem. Acho que você toca nisso. Se ele perguntasse assim, Camila, no meu caminho, eu errei. E isso que eu errei foi o que me constituiu também. Eu gosto muito da ideia, Ricardo, de nos colocar nesse lugar por alguns motivos. Primeiro, para nos humanizar. Segundo, para reconhecer o erro enquanto algo que nos move na vida, porque eu acredito nisso. Eu sei que você precisa de um tempo, né? Porque eu fiz a pergunta, mas é isso, assim, se você olhar para o seu caminho, para a sua trajetória, desse menino do interior, das raízes, assim, o que que você, no seu caminho de se tornar psicólogo clínico, que é um caminho que nunca se esgota, a gente sabe disso, você percebeu que foi o erro necessário, se eu pudesse chamar dessa forma? Tá. É difícil para mim essa pergunta, não porque não haja erros, é porque há um fogo tão grande, há um negócio tão poderoso que conduz, que inclusive vai na direção do erro. Que nem pensa se vai acertar, se vai errar, nem trabalha nessas modalidades de acerto e erro, porque a presença, ela se coloca com tanta potência, a confiança no que existe, no que está posto e é possível. Isso se coloca de uma maneira tão orientadora. Eu acho que isso vem muito, por isso que eu digo que o terapeuta começa aí. Quando você não tem nada, você só tem a você. Então, esse negócio de acertar, de errar, essas categorias elas vão derretendo na sua trajetória. Haja o que houver, você conta com você. Tudo o que você tem é o que você é. É por isso que o meu encontro com Jung foi bombástico. Porque eu digo, gente, eu venho aí, ó, infância, adolescência, tarará. Eu conheci o Jung em 1993. Em 92 eu entro na Universidade Federal, em 93 eu conheço o Jung. Eu digo, não é possível. Não é possível que esse cara diz exatamente o que eu já venho experimentando. Ou seja, você tem a você, não a você como campo de certeza, a você como campo de dúvida. E tá tudo certo, até no que der errado. Então, é difícil para mim responder essa pergunta por conta da guiança. E por conta de entender que desde muito cedo eu sabia que se eu conjugasse a vida em termos de certo e errado, eu estaria ferrado. Estaria ferrado. Porque não dá tempo fazer essa conjugação quando você tem que responder à vida. Perfeito. Não dá tempo, tá? Então, por isso que eu fui depois estudar Nietzsche, estudar um monte de coisa, fico dando essas aulas do jeito que eu dou, porque na verdade eu estou respondendo na frente de vocês a minha história. Tá? Perfeito, né? Como sempre, a gente faz perguntas e ouve desconstrução. É isso que você faz. E que é maravilhoso. Eu acho que você toca, Ricardo, no que pulsa. E o que pulsa não dá tempo de se perguntar. O impulso é tão forte que não dá tempo de se perguntar é certo ou errado. Simplesmente faz, se impõe e a gente vai, né? E quando você traz isso, você traz também, para mim, chega muito assim, confie. Confie nisso que em você quer.
você usa muito esse termo brotar, e eu também pego muito de você essa palavra, porque eu acho que tem muito sentido. Né? Eu tava aqui, tipo, faltava 3 minutos para começar e fiz, eu preciso de uma flor. Corri pro jardim aqui, peguei uma flor, porque é representativo. E quando você chega assim, eu vim florido, você vê como a nossa sincronicidade, né? As coisas chegam no campo mesmo. Porque você toca nesse tema, né? Tem algo que quer brotar, que tem vida, que não importa se vai cair depois, se não vai ter, se vai ter um tempo de vida menor do que eu esperava, mas que ela vai durar o tempo possível. Eu acho que não só possível, o tempo necessário. E aí, quando eu pergunto do erro, para mim vem muito nesse sentido, assim, do ponto de vista lógico, tem um erro real, mas não é erro, é o que tinha que ser, é como tem que ser. E você brilhantemente coloca. Eu ia lhe perguntar, você começou falando um pouco isso, mas eu queria que você mergulhasse um pouquinho mais para mim. Quando você falou de Jung, eu comecei a rir aqui e lembrei de mim. Eu falei, meu Deus, tem alguém que falou isso. Sabe quando a gente não sei se como faz algo, pensa algo, que a gente constrói nossas próprias teorias internas, de ver a vida, de ver as coisas. Eu falei, meu Deus, tem um homem que fala igual eu pensava. Não é possível um negócio desse. E eu queria, e assim, é um tema muito comum de nós psicólogos iniciantes de carreira, essa angústia de escolher a abordagem teórica, como escolher. Eu costumo falar que é um encontro. E eu queria saber como é que foi seu encontro, né? Como é que chegou? Eu fiz a live com o Zé, e Zé me contando a história dele, caiu um panfleto na cabeça dele. Ele tava Então, assim, eu acho legal essas histórias, assim, como é que chega em Jung na sua vida? Queria lhe ouvir. Ou a escolha da abordagem, se foi a primeira, se passaram por outras, queria lhe ouvir. Tá, tudo começa... Eu tenho um negócio muito precoce, tá? Que eu acho que tem a ver com a urgência de estar no mundo. Eu vejo isso hoje tão claro em pessoas negras, em pessoas LGBT, em mulheres. Existem seres nesse mundo que têm uma urgência de estar no mundo porque o mundo não os espelha. Quem tem urgência de estar no mundo porque não é espelhado pelo mundo, precisa rápido e quanto antes providenciar suas melhores respostas. Senão tá ferrado, como eu estava dizendo antes, tá? Então, tudo na minha vida vem antes. É uma onda e eu vou. Quando eu tinha 11 anos, 10 anos, eu estava conversando sobre isso no grupo de homens que eu estou fazendo parte, junto com outros colegas. Eu estava conversando, quando eu tinha 10, 11 anos, a minha brincadeira favorita nas férias, o que é que eu fazia? No lado da minha casa tinha um lugar onde o meu pai colocava o Fusca. E aí, então, nas férias, eu morava numa rua que tinha muitas crianças, eu criava uma escola de verão. E aí, eu montava cadeira, montava mesa, montava uma escola na garagem e saía pela rua matriculando todas as crianças. Tinha 10 anos, eu ia nas casas com uma ficha de inscrição, conversava com os pais das crianças, dizia que ia ter uma escola de férias lá na garagem. E aí eu matriculava, e tipo assim, já teve férias de eu ter 15 alunos. Os alunos tinham mais ou menos entre 8, 7, 9 anos, tinham alguns de 10, e eu tinha 10 anos, 11, isso a cada ano a escola ia aumentando. Era a minha brincadeira favorita, brincar nas férias de ter uma escola, de ser professor, tá? Quando eu olho para isso hoje, eu digo, meu Deus, mas na hora que eu vou dar uma aula, eu sinto a mesma coisa que um menino de 10 anos sentia. É o mesmo fogo, é a mesma emoção, é a mesma vontade, é a mesma sensação de que uma coisa vai acontecer ali e é imperdível. É imperdível o que vai acontecer. Tanto que antes eu escrevia, depois eu comecei a fazer uns slides. Aí, para uma aula de 4 horas, eu fazia 4 slides e usava 2. Aí, depois eu desisti de tudo, tá? Eu desisti de tudo, porque eu digo, não, isso não é para mim. Embora eu seja um consumidor compulsivo de livros, eu leio muito. Eu tenho um letramento, que eu não vou dizer que é grande, mas ele é progressivo ao longo do tempo e cada vez mais eu sinto necessidade de me letrar numa série de questões. Mas quando eu vou ali para aquele lugar, para mim aquilo é um lugar sagrado, é um lugar de experiência. O que constrói a gente é experiência e encontro e experiência. Então isso começou lá, brincando aos 10 anos de ser professor. Venho para Salvador, tenho esse choque
das questões simbólicas, dos registros simbólicos. As pessoas não sabiam o que era o São João. Eu digo, mas como que não sabe o que é o São João? As pessoas não sabiam o que era o Caruru de São Cosme e Damião, sabiam o que era Caruru Vatapá. Caruru Vatapá não é nada. A roda de 7 meninos, as chulas que cantam para os meninos comerem, Santo Antônio, São Pedro. Assim, eu dizia, gente, mas em que mundo essas pessoas vivem? Não, é muito estranho. Como é que eles aguentam viver sem essas coisas? Entro na Universidade Federal e ali sim, ali eu digo, eita que aqui agora eu vou desabrochar. São Lázaro, um universo de diferenças. Psicologia, história, filosofia, antropologia, sociologia. Óbvio, em 1992 eu entendi claramente que eu era diferente. Todo mundo estudou na Anchieta, no Maristas, no Vieira. Todo mundo tem um perfil mais ou menos branco. Todo mundo já tinha ido à Disney. Todo mundo... Para mim, Disney era o Mickey que eu via no desenho que passava na TV Aratu, dia de sábado. Todo mundo falava inglês, todo mundo... E eu dizia, gente, realmente esse mundo é doido, é coisa, viu? Mas aí encontrei minha melhor amiga logo no primeiro dia em São Lázaro, que está aqui assistindo a gente, Mônica Lima, que hoje é professora do curso de Psicologia da Universidade Federal, que também era uma estranha. E eu dizia, gente, a gente está aqui realmente nessa vida para ter encontros. Eu sempre digo, os encontros entregam coisas para o mundo, os bons encontros. É por isso que eu não abro mão de um bom encontro, sabe, Camila? Eu não abro mão porque eles entregam. Eles entregam, sabe por que eles entregam? Porque nos bons encontros a gente se sente visto, atravessado, transvisto, e a gente pode se mostrar. E só há possibilidade de troca humana dessa forma. Então, para mim, o encontro com Jung tem a ver com isso. É alguém que olha e te vê porque está se entregando no que está fazendo. Porque está se entregando no que está produzindo. Ele diz, a confissão subjetiva é a coisa mais objetiva que pode existir entre humanos. A maior objetividade que nós podemos alcançar é a confissão subjetiva. Eu digo, claro, óbvio, lá na garagem eu sabia disso, aos 10 anos. E aí fiquei apaixonado, como eu vejo que todo mundo se apaixona por Jung. Só que eu sempre soube, paixões dão trabalho. Né? Paixões são coisas com as quais a gente vai ter que gastar tempo. Esse negócio de ficar apaixonado para ficar doidão só nas borboletas, isso é rasteira certa, tá? Paixão é para ter trabalho e gastar tempo. E eu comecei a gastar tempo com esse cara em 1993 e até hoje não parei, porque a cada dia isso se renova em mim de maneiras diferentes, com provocações diferentes. É como eu sempre digo, já tive a fase da paixão, depois tive a fase de discutir a relação, depois a gente noivou, casou, já separou, já voltou, já virou amante. É uma variedade de modalidades essa nossa relação. E eu digo, é óbvio, essa relação com um cara que fala de pluralidade não podia ser única, não podia ser só de um jeito. E eu vou vendo que os bons encontros nos propõem pluralidades. Os bons encontros são bons encontros porque permitem que a gente não seja um só. Um encontro que só serve para nos espelhar, ele está fazendo a gente perder tempo de vida. Os bons encontros precisam quebrar o espelho. Encontro que não quebra o espelho não é bom encontro. É quando o espelho quebra que ele dá passagem aos vários. Então, o meu encontro, querida, com o Jung vem a partir disso. E aí, a partir daí, eu passo a ter muito trabalho com ele. E ele me leva a muitos outros encontros. Através do encontro com ele, eu tenho um encontro com Nietzsche, que eu já tinha comprado os livros na época da faculdade, tinha começado a ler, não entendi nada. Eu digo, é óbvio que não é possível entender isso aqui. Esse cara tá de sacanagem comigo e é um mal-humorado. Se fosse lá no São João do Tabuleiro dos Coelhos, passar uns 3 dias, ele parava de escrever essas coisas. Mas depois eu vi que esse cara é de lascar, tá? E se Jung foi lá, bebeu e olhou tanto para esse cara, é porque tinha coisa importante ali. Então eu comecei a me interessar por quem Jung se interessou.
Essa é outra coisa que eu vejo que os bons encontros fazem com a gente, abrem nosso coração. Os encontros, eles trazem assim, eu gosto tanto de Camila, de quem Camila gosta? E a gente está precisando tanto disso, de menos defesa, de mais conexão, de menos defesa e mais abertura. Eu não preciso gostar de tudo que Camila gosta, mas pelo menos ficar curioso, o que é que custa? Fica curioso, cara. Tenta ver se alguém te enxerga, se quebra teu espelho. Então, fui a Nietzsche, fui a Minérios Maroni, que me levou a Dr. Oswaldo Giacoia, que cheguei em Adriana Ferreira. Então, são tantas composições. Eu sou um mosaico de encontros que busca mais encontros e que derrama encontros. E é por isso que eu não perco um. Agora dispenso encontro que está afim de ficar no espelho. Não tenho interesse em encontro que não quebra o espelho. Eu acho que é isso, sabe? Falar dessa história com Jung é muito longa, é de 93 até hoje, são 28 anos. Estudando muito, participando de muitas coisas, entregando, revendo, criticando Jung, buscando a psicanálise para fazer um contraponto, buscando abordagens corporais para fazer o contraponto, para respeitar mais Jung. A gente respeita Jung quando não segue Jung, porque Jung não quer seguidor, Jung quer alguém com quem ele possa ter diálogo. A psicologia junguiana é uma psicologia que se interessa pelo diálogo e pela troca, genuinamente humanas. Esse cara não quer seguidor, porque seguidor busca o encontro do espelho. E isso a gente precisa entender de uma vez por todas. E eu tento honrar o que esse cara produziu com muita alegria, mas com muita dedicação. Eu sempre digo, vocês me veem nas aulas, eu sempre trago a coisa, mostro, depois digo assim, olha, foi assim, mas agora deixa eu tirar camada por camada aqui para vocês fazerem sínteses de vocês. Eu me interesso pelas sínteses que as pessoas fazem e podem fazer. É isso também que eu entendo que o Jung se interessava. Eu acho que o nosso encontro está aí. E nessa confiança em outras formas de ser humano. Existem outras formas, elas são possíveis. Mas tem que ter coragem, tem que gastar tempo e tem que ficar presente. E você me diz que é exagero mesmo. Quando eu lhe apresento. E você diz que é exagero. Você é exagerada, menina. Eu não sou nada. Exagerada. Eu sou você igual a mim. Você também gosta da luz. Olha, eu tô feliz de lhe ouvir por alguns motivos, assim. Primeiro, pela sincronicidade das nossas falas, né? Eu, essa semana, decidi te encontrar aqui e decidi falar de encontros aqui, no fim do conto, né? Então, eu botei a música de Novos Baianas, eu fiei, né, sobre encontros e lhe ouvi falar sobre isso. Eu vejo, assim, o quanto o que Jung propõe é vivo. Eu acho que, para mim, fica muito forte, né? Que ele não fala de algo teórico, ele fala de algo da experiência. E é isso que me encanta. Toda vez que eu falo, meu Deus, às vezes eu falo assim, meu Deus, isso aqui é bruxaria, gente. Não é possível um negócio desse, né? E assim, me emociona, né? O quanto tem ligação com o que você fala, com o que você viveu. Quando você diz assim, Mila, eu voltei para as raízes. Você não falou dessa forma, mas eu fui buscar de onde Jung bebeu. E você começa contando a sua trajetória falando de conexão com raízes. Então, esse respeito a quem vem antes, esse respeito a quem, de algum modo, constrói algo, essa honra a quem fez o que foi possível até ali, né? E reconhecimento de que quem pode continuar tecendo com a gente esse diálogo de outras formas, com outras possibilidades de caminhos. Eu acho isso muito saudável. E quando você fala dos encontros, né? Claro que não é exagero mesmo. Nossos encontros, e eu acho que com todo mundo que está aqui, que escolheu sábado pela manhã, em véspera de feriado, numa pandemia, tá aqui escutando, é porque você quebra muitos espelhos mesmo. Seus encontros são assim, né? E não é exagero mesmo. Não é exagero. Eu sou até exagerada mesmo, até assumo. Mas sou lúcida também. E lhe ouvir me faz continuar aprendendo. Eu tô feliz que você não é mais meu professor, mas tem rede social agora, então a gente, agora com mais força, então eu consigo continuar aprendendo. E me veio assim de perguntar
por falar em raízes e diálogo com quem vem antes, né? E com quem, de alguma forma, costurou algo depois, tem o Ricardo que passou por algumas fases, né? E você hoje tem um corpo de terapeuta que não é o psicólogo, o jovem terapeuta que começou. Se você pudesse, Ricardo, travar um diálogo do Ricardo atual com o Ricardo iniciante, aquele que atendeu o primeiro paciente, né? Que eu lembro claramente. No meu caso, eu tenho menos tempo, tenho 10 anos, né? Então, 10 anos é mais fácil de lembrar. Vamos pensar em 20 é mais difícil, mas eu sei que isso marca. E eu queria lhe ouvir, assim, se você pudesse, tivesse a oportunidade de conversar com um jovem terapeuta, em você, esse Ricardo do início, o que você diria para ele? Ou Que que conselho você delícia! daria? Delícia essa pergunta. Olha só, o jovem terapeuta, Ricardo Barreto, ele atendeu a primeira pessoa no dia 30 de março de 1996. Foi a primeira vez. Um dia, eu não lembro o dia da semana qual foi, sei que foi à tarde. Ele atendeu uma pessoa, uma mulher, uma auxiliar de enfermagem, que ficou em terapia comigo por mais de 2 anos. E foi a primeira vez. Como diz minha amiga Mônica Lima, ela diz assim, ele já entrou na faculdade, no primeiro semestre, se achando terapeuta. Ela tem uma história ótima que ela diz, essa minha melhor amiga, que nós nos conhecemos no primeiro dia em São Lázaro, ela era muito tímida, muito introvertida. Ela dizia, eu fiquei até os 30 anos sem falar. Só comecei a falar quando eu tinha 30 anos. E nós nos identificamos imediatamente, fazíamos tudo juntos. E nas aulas ela ficava, Ricardo, pergunta isso para mim. Ricardo, pergunta isso para mim. Perguntei no primeiro semestre, perguntei no segundo. No terceiro semestre, que eu já estava dando as teorias psicanalíticas, eu já me achava um psicanalista. E aí eu disse para ela, a partir de hoje eu não pergunto mais para você, porque eu não estou ajudando o seu processo de amadurecimento. Se você quiser, ou você pergunta ou você fica em silêncio. Então, ou seja, a pessoa, na verdade, já estava nessa vibe, mas dia 30 de março de 96 foi quando eu comecei a atender. O que é que eu diria para aquele cara magrelo, assustado, querendo fazer o melhor, com muito fogo, como sempre. Mas assim, ai meu Deus do céu, como é que vai ser isso aqui? Né? Sempre fui muito cabeção, no sentido de estudar e de olhar as coisas de muitas formas. E eu dizia, eita, o que é que eu vou fazer agora com esse tanto de coisa que eu estudei, com esse tanto de coisa que eu entendia, né? Então foi um grande desafio de desenvolvendo uma coisa que eu sempre digo para vocês na pós-graduação. Eu sempre digo 2 coisas no primeiro dia que vocês me encontram, que é, vocês procuraram sarna para se coçar, escolhendo fazer isso. E Eu segundo lembro. e vocês vão precisar confiar no que vocês não controlam. Eu lembro perfeitamente. Isso me lembra... Não, quer ver outra coisa que você fala? Eu falei interrompendo. É assim, perguntem realmente se vocês querem isso, porque é uma profissão impossível. É uma profissão Como é? impossível. É um horror aquele primeiro encontro, né? É de dizer, a pessoa chega desestruturando, dizendo que a escolha é impossível. Eu lembro que você até brincou comigo, que eu comecei a ficar assim, eu ia descendo por fora. Aí depois que eu ia levante. Mas continue. Ai, que delícia! Então é isso, querida. Eu diria hoje, esse que está aqui, primeiro, acho que ia pegar na mão daquele, ia dar um abraço. Ia dar um abraço tão apertado nele. Ele tinha 21 ou tinha 22 anos. Eu entrei muito cedo também. Eu entrei com 17 anos na Universidade Federal. Então, eu abraçaria Ricardo. Abraçaria Ricardo. Um abraço demorado. Quando ele tivesse descansado no meu abraço, eu ia dizer no ouvido dele assim, roçando a minha barba no rosto dele, que era um rosto sem barba. Eu ia roçar minha barba grisalha hoje no rosto dele, ia dizer bem baixinho no ouvido dele, vai dar tudo certo, cara. Aí não dá, né? Você sabe que eu choro.
Não há como não ouvir isso, Ricardo. Eu não lembrar também da minha. Eu me vejo uma nova terapeuta ainda, mas não é mais a menina, né? Que não tinha como ver pela barba, mas tinha como ver pela conexão com ainda com esse fazer. Eu não tinha noção da amplitude que era isso que a gente faz. Eu acho que isso eu já entendi. Demorei, mas entendi. E não tem como você falar disso e eu não lembrar de mim atendendo, né? E eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. Eu não estou perguntando ela à toa. Já me fiz algumas vezes. E acho importante que todo mundo que lhe admira ouça assim. Quando você falou assim, eu fui ler Nietzsche, não entendia nada. Eu falei, meu Deus, tá vendo? Até Ricardo Barreto, não só eu acho que tem um quê de assim, ir nos atualizando de que assim, é difícil mesmo. Tudo que a gente ainda não tocou com profundidade e que é novo, assusta. Em todas as proporções. Mas que lindo você falar isso. Eu diria pra mim, sabe o quê? Camila, e a calma. Aprender demora tempo. Eu Eu diria diria assim. duas coisas, querida. Desculpa te interromper, porque você tocou num ponto muito importante. Que eu sempre digo, a importância da dedicação e da disciplina. É curioso, são duas coisas que são inclusive contraditórias. Eu acho que nessa profissão a gente precisa ser dedicado e disciplinado. Eu me vejo hoje com a mesma disciplina. Eu tenho uma disciplina de estudo. Por isso, quando eu dou aula, eu digo assim, ó, isso aí está no parágrafo tal, do livro tal, que se comunica com o texto tal. Assim, porque tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter entrega. Isso não é uma obrigação, isso é uma escolha. A gente escolheu um campo que é muito complexo e que a nossa claridade só serve para aprofundar a relação com a escuridão. A nossa claridade não vai clarear a escuridão. Ela só vai aprofundar a nossa relação com o escuro. E a gente precisa saber para onde a gente está indo, no sentido de com o que a gente está envolvido e que energia a gente está disposto a gastar. E para mim o estudo é uma das coisas mais maravilhosas dessa vida. Eu tenho prazer em estudar. Junto ao estudo, a gente precisa viver. São duas dedicações nessa área. O trabalho, o estudo e a vida. Eu preciso me relacionar, eu preciso me animar com a vida. Eu preciso ir viver, encontrar os outros, me dar para os outros, tomar na cara dos outros, viver a minha cultura, viver os encontros que eu tenho para viver. Porque se isso aqui não se abraça, ou a gente cria um terapeuta estruturado basicamente naquela persona do iluminado e que a gente tem que ter muito cuidado. A psicologia, uma psicologia que não serve para nos tornar mais éticos e mais humanos, ela fracassou. Onde quer que seja. É por isso que eu digo que é uma profissão impossível, porque ela exige disciplina e dedicação em campos que são opostos. Eu preciso ter a minha dedicação de estudo, de aprofundamento, de análise, de supervisão. E eu preciso ir dançar meu forró, e eu preciso ir comer de mão, e eu preciso ir ver a natureza, e eu preciso ir rezar. E Experimentar a vida. eu preciso usar meu corpo, porque não tem uma maneira só de ficar presente. E quando eu vou ser um terapeuta, eu vou com a minha presença, com a minha história. Então, aquilo que todos os junguianos gostam, que Jung diz, diante de outro ser humano, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, é lindo, mas dá um trabalho da zorra. Porque qual é o trabalho? O trabalho é o trabalho de coerência com o seu compromisso com a escolha que você fez. Isso é construção. Isso é do jeito de cada um. Mas sempre atentando a esses dois lados da balança, sabe? Dedicação, trabalho, estudo e vida. Dedicação, trabalho, estudo e vida. O que quer que isso seja. Isso vai dando uma mistura boa no final. E você traz isso, Ricardo, e por mais assim, inteligente do ponto de vista teórico que você seja, o que para mim fica, na verdade, de todas as pessoas que eu me dou a oportunidade de fato aprender e fazer encontros,
é a força da experiência. E isso só é possível quando esses dois lugares, de algum modo, eles dialogam. Então, assim, coisas que você me fala me marcaram, mais do que teoria. Por exemplo, quando você falava muito, assim, é, leiam poesia, saiam, se divirtam, durmam bem, se alimentem, cuidem do corpo de vocês. Você fala isso, você não tem noção do quanto você repete, inclusive, como um mantra. Para que a gente esteja atento de que ser psicólogo é muito mais do que ser teórico. E eu acho que porque isso a gente consegue fazer, né? A gente faz sozinho até hoje em dia, com todos os livros, com toda o Google aí a serviço. A gente consegue, mas a experiência é uma coisa que a gente precisa gastar um tempo com o outro. Não dá para fazer isso sozinho. Se bem que, pensando também em estudo, a gente faz com o autor, mas enfim. Você repetiu algumas vezes. Quando você falou assim, eu lembro que você falou assim sobre o uso de técnicas. E quando eu vou dar aula e falar sobre técnicas, eu lembro dessa sua fala, assim, que você comprou a caixa de areia e organizou tudo e botou todas as coisas. E você se deu conta de que, assim, aquela técnica era muito boa, mas não era a sua. Que o que você gostava de dialogar com os sonhos. E, assim, ali era uma experiência sua. E era tão verdade, era tão visceral, que, assim, para mim chegou assim, Camila, não se exija ter que dar conta e ter que saber todas, ou ter que fazer uso de todas. Se conecte com aquela que diz da sua verdade, diz da sua forma de ver o mundo. E que essa vai vir a serviço do seu processo terapêutico. Então, assim, eu fico muito com essas falas. Eu brinco que eu sou fiandeira, faladeira, e eu sou observadora e atenta no mesmo tanto. Assim, parece contraditório como estudar e experimentar, mas eu fico muito atenta e suas falas. Por isso que queria ouvir sua experiência, porque eu aprendo muito com essas falas que os professores trazem, sabe? Com as jornadas deles. Esse quadro Criando com Jornadas me faz ver que eu continuo aprendendo e reconhecendo em mim, talvez, assim, até similaridades de algumas coisas no meu caminho. E vai validando também, validando porque eu respeito sua fala e para mim tem importância. Eu amei a sua tecedura sobre esse diálogo com o seu terapeuta anterior. E aí, continuando assim, as minhas perguntas, que na verdade eu não programei, mas estão vindo aqui. Eu fiz Instagram muito pensando em colaborar, sabe, Ricardo? A gente sabe que começar a atender e viver esse mundo é ao mesmo tempo muito gostoso. Eu acho que até romantizo muitas vezes essa experiência, mas é extremamente difícil também. É extremamente árdua e às vezes muito solitária. Então, eu quero muito que a gente consiga fazer isso de algum modo, claro, que não deixando de reconhecer o momento que é você, que é no uno, que é no profundo, mas cuidar de que quando a gente vá para a experiência externa, que a gente consiga ter com pessoas que fazem isso de maneira séria, de maneira responsável, né? E que de fato agregue no meu fazer e no fazer dos que estão nos escutando. Então, se você pudesse também dar um conselho ou dizer algo para esses jovens terapeutas, ou para nós terapeutas que estamos ainda nesse caminho. Porque, assim, Ricardo, nós não podemos atender todo mundo, né? Se a gente quisesse, a gente não conseguiria, nós somos um só. E o mundo, e muita gente precisando, né? Então, a gente precisa, enquanto categoria, colaborar para que os outros também consigam fazer isso de maneira ética e séria. Então, eu penso que o que eu puder fazer para que eu cada vez mais me entregue isso a partir das trocas e devolva isso para as pessoas, esse é meu propósito aqui. Eu vim para a rede social para fazer isso. Só que sozinha eu sei que não é fácil. Então, eu queria ouvir o que você poderia, a partir das suas teceduras, da sua experiência, do seu fazer, nos entregar, talvez, de contribuição para pensar esse lugar, de um lugar mais responsável, mais ético e assim, qual seria a sua contribuição para a gente que está nesse caminho, para os jovens terapeutas? Você está falando da questão das redes, dessas novas linguagens. Não necessariamente, eu estou falando de que você pode tocar nisso, se chegou para você também isso, que cabe também, que a gente está falando de algo que é atual, né? Mas eu estou falando de, assim, não percam de vista isso. Assim, tem um monte de coisa aí, mas isso, assim, pelo Tá, que eu construí até agora, isso para mim chega como essencial. Sabe, assim, é como se sim. fosse aquele ponto da tecedura que a gente não pode deixar de fazer, porque senão pode desfiar tudo de um lugar que pode desfazer até o que você possa reconhecer Perfeito, até aqui. perfeito. Eu acho que tem algumas coisas importantes. Primeiro, viver é melhor que sonhar, tá? Primeiro passo. Viver é melhor que sonhar. Então,
Eu sempre digo, saber teorias não nos autorizam a práticas. É outra coisa que eu digo a vocês também logo no primeiro encontro. Que bom que vocês escolheram isso aqui, mas saibam que isso aqui pode não autorizá-los a ser terapeutas. Porque o que autoriza a gente a ser terapeuta é a vida, não é uma teoria. Segundo ponto que eu acho muito importante hoje, no mundo em que nós estamos vivendo e que as redes estão aí. E estão aí para quê? Para dizer que nós estamos no mundo para compartilhar. Que não cabe mais nenhum tipo de elitismo. Que a psicologia, ela é branca, ela é elitista, ela é masculina, ela é heteronormativa. Toda a psicologia que foi criada até hoje, ela está baseada nesses valores como valores absolutos. E nós precisamos rever, porque essa psicologia, mesmo não querendo e mesmo criticando, reproduz valores que ela mesma tenta criticar. Perfeito. Então, eu acho que hoje não tem como a gente pensar em fazer clínica sem levar em consideração marcadores sociais de raça, gênero e classe. Qualquer psicologia clínica que não se debata e não se abra para esse olhar, ela reproduz formas de opressão, seja exagerando na individualização, seja exagerando nas interpretações, seja tornando o mundo um epifenômeno de uma psique subjetiva que só busca reflexos de si no mundo. Isso é muito perigoso. Então, acho que hoje esse é um ponto muito importante para nós psicólogos. Se nós não abrirmos os olhos para isso e o coração e os ouvidos, nós vamos afundar numa psicologia que reproduz forças opressivas. E esse não é o compromisso da profissão. Se vocês lembrarem do juramento, vocês vão ver que nós temos um compromisso exatamente com o que é oposto a isso. Então, hoje, no ponto em que eu estou, né, em letramento racial, inclusive, que eu acho que é uma questão que a psicologia inteira precisa passar. Não tem psicologia se ela não for antirracista e antimachista. Lamento. Não tem. Essa psicologia moralista e recatada e do lar, que durou todos esses anos tentando transformar forças que queriam crescer nas pessoas em complexos, ela precisa ser revista. Ela precisa ser revista. E o nosso lugar também precisa ser revisto e a nossa humanidade precisa ser revista. Nesse sentido, meu parceiro Jung conversa diretamente com o que está acontecendo hoje e com a convocação que a psicologia faz para cada um de nós. Obrigada. É urgente, é urgente, é urgente. E façamos isso juntos, urgentemente. Nos ajudemos, assim, que é isso que eu acredito, assim. Tem algo que precisa ser feito em grupo, porque aí tem força, tem mais força, se a gente fizer isso de mãos dadas. Ricardo, a gente tá aí, faltando 5 minutinhos para encerrar a nossa live. Eu comecei feliz, tô saindo mais feliz ainda, né? Enquanto você falava, eu trouxe porque eu não tô em casa, hoje meu cenário é diferente. Eu vim pra minha rede para desobstruir aí, porque senão eu ia ficar louca dentro de casa. E aí eu trouxe Manuel de Barros, que dialoga muito com sua história. Ele também vem desse mesmo lugar. Agora eu entendo esse amor todo. Não é só porque ele é maravilhoso, não. Porque a raiz dele toca um pouco na sua raiz também. E aí agora abri aleatoriamente, porque eu gosto de abrir poemas como oráculos também, para ver o que ele tinha a nos dizer. E aí eu vou ler. Eu já vi só o tema e falei, só o título, eu fiz, meu Deus. Eu vou encerrar com poesia, porque é o que eu acredito que me ajuda a tecer a psicologia. O nome da poesia é Palavras. Veio me dizer que eu desestruturo a linguagem. Eu desestruturo a linguagem? Vejamos. Eu estou bem sentado num lugar, vem uma palavra e tira o lugar de debaixo de mim. Tira o lugar em que eu estava sentado. Eu não fazia nada para que a palavra me desalojasse daquele lugar. Eu nem atrapalhava a passagem de ninguém. Ao retirar de debaixo de mim o lugar, eu desaprumei. Ali só havia um grilo com uma flauta de couro.
O grilo foi evitar o silêncio. Os moradores do lugar se queixavam do grilo. Veio uma palavra e retirou o grilo da flauta. Agora eu pergunto, quem misturou a linguagem? Fui eu ou foram as palavras? E o lugar que retiraram de debaixo de mim? Não era para terem retirado retirado a mim do lugar? Foram as palavras, pois que desestruturaram a linguagem, e não eu. Eu fui lendo e pensando, meu Deus, é o que Ricardo faz comigo. Ai, querida, esse é outro encontro, né? Não dá, é muito pouco tempo, mas eu tenho 2 encontros que são presenças. Eu digo que são entidades, que é Manuel de Barros e Clarice Lispector. Quem sabe um dia a gente conversa sobre eles dois, tá? Eu quero te agradecer, eu quero te dizer que é uma honra me colocar na roda, compartilhar o que eu tenho. Eu quero te dizer, querida, que daquilo que eu sei, nem tudo me deu clareza. Nem tudo foi permitido, nem tudo me deu certeza. Daquilo que eu sei, nem tudo foi proibido. Nem tudo me foi possível, nem tudo foi concebido. Não fechei os olhos, não tapei os ouvidos. Cheirei, toquei, provei. Eu usei todos os sentidos. Só não lavei as mãos. E é por isso que eu me sinto cada vez mais limpo. Um beijo para você. Um beijo para vocês todos que vieram aqui gastar esse tempo com a gente. Não lavem as mãos. Lavem as mãos, por favor. Lavem as mãos, por favor. Vocês entenderam o que eu quis dizer. Façam o que vocês têm para fazer e não lavem as mãos. É a forma da gente ficar limpo num mundo que suja a gente com virtudes distorcidas. Um grande beijo. Ricardo. Peraí. Eu quero agradecer, portanto, né? Que você já teceu na minha história, na psicologia que habita em mim. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada por esse encontro maravilhoso. E quero muito, e vou fazer todo o esforço possível para sempre me encontrar com você. E estou feliz que a gente tem rede social, que você tem aí sua página também. Porque você realmente... eu não exagero. Eu não exagero. Todo mundo sabe que eu não exagero. Você fica falando isso, mas todo mundo que tá aqui dentro sabe disso. Obrigada, obrigada. E obrigada por tudo, por tanto. Você deixa um tantão em mim. Um beijo no coração, um beijo a todos vocês. E, para não perder o costume, sigamos tecendo. Um beijo. Beijo.